Glória a Deus. Então vamos entrar na palavra do Senhor, que hoje está em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Amém? Nós vamos começar no versículo 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando-se para a casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém, até aqui. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela leitura da tua palavra. Agradecemos, ó Deus, por quanto o Senhor quer nos ensinar nessa noite e por quanto o Senhor, Deus, tem nos dado, Pai, do alimento que necessitamos para compreender, ó Deus, as virtudes do Senhor e as leis do teu reino. Santo Deus, nos faz, ó Pai, entendermos, Senhor Jesus, de todo o nosso coração, para sairmos daqui diferente de como chegamos. Perdoa, ó Deus, os meus erros, as minhas falhas, e me usa como instrumento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar-se. Glória a Deus. Uma palavra bem conhecida, né? Que nos remete a uma condição de reconhecimento. Nós estamos aptos a reconhecer diante das pessoas em que nós encontramos nos nossos caminhos? Nós reconhecemos quem está investido, né, da autoridade diante dos nossos olhos? Porque muitas vezes pensamos que a autoridade, né, é somente aqueles que estão superior a nós. E nem sempre é assim. É algo muito interessante quando nós pensamos, né, e observamos que não precisa ter um cargo alto para ter autoridade. O que é muito confuso muitas vezes na mente das pessoas. Por exemplo, vamos pegar uma empresa, né, grande e cheia de hierarquias. Tem lá, né, os acionistas, tem os gerentes, tem os supervisores, tem os funcionários, né?
tem os chefes de setor e tem as faxineiras da empresa, tem o manobrista da empresa, tem o porteiro da empresa. E muitas vezes nós reconhecemos como autoridade somente aqueles que estão nos cargos mais altos, na gerência, né? Nos acionistas, nos chefes, porque eles têm um nome, né? Que leva a isso, né? Que nos leva a associar a autoridade. Mas se nós pensarmos com clareza, nós vamos ver que cada um, desde o mais alto até o menor, tem a sua autoridade naquilo que executa. Então não adianta, né? Vamos lá, é claro que o diretor dá a ordem a todos. Mas se nós observarmos, o diretor é capaz de fazer o trabalho da faxineira, do porteiro, do manobrista? Talvez ele seja capaz, mas ele não vai fazer porque ele não está habilitado para aquilo. Diferente, então, daquele que está habilitado para fazer aquilo e o faz com excelência. Este tem autoridade. Não importa o seu tamanho, não importa o lugar onde esteja. E muitas vezes nós confundimos essa autoridade com denominação de cargos, não é? E o centurião aqui, ele mostra para nós algo muito interessante. Muito, que eu fico assim maravilhada quando eu vejo, né? A admiração que Jesus mostra, não só para o centurião, né, ou para os enviados do centurião, mas também para os seus discípulos e para todos que estão ao seu redor. Né, Jesus, ele mostra, ele exalta, né, o centurião de uma forma realmente admirável, né, pela sua fé, pela sua submissão à autoridade. Esse centurião, eu não digo somente este, né? Um destes. Nós temos outros exemplos também de centuriões aqui na Bíblia, né? Bem humanos, apesar de serem romanos, apesar de terem, né, este estigma sobre eles de serem maus, de serem perseguidores, de serem violentos, porque era, né, o que passava, o que necessitava sobre aquele momento, sobre aquelas pessoas. Jerusalém, os judeus estavam debaixo do jugo do Império Romano. Então, eles viviam, né, debaixo deste jugo. Mas o centurião, este, não só este como outros também, nos mostra que o ímpio, o pecador, o malfeitor, também tem o seu íntimo, também tem a sua natureza. E ele mostra, né, de forma tão, no caso aqui, militar, né, de uma forma tão responsiva, né, de grande responsabilidade, o que ele entende sobre essa autoridade. Nós vemos a princípio que ele, né,
tem um servo que ele estima. Nós vemos aqui que ele construiu as sinagogas para os judeus. Então, algo diferente ele tinha em si. Algo que a natureza, romana, natureza humana, natureza pecaminosa, não é capaz de explicar. Mas ele tinha verdadeiramente, o Espírito de Deus. E como nós hoje, nós não temos como julgar nada nem ninguém pela sua posição, pela sua aparência, pela sua condição. Porque o coração, quem conhece a Deus. O coração, quem olha e esquadrinha e sabe aonde está, a essência, aquela joia, aquela pedra preciosa, é só o Senhor Jesus. Só o Senhor conhece em cada um de nós aquilo que nós temos de melhor, aquilo que nós podemos ser de melhor. Talvez a condição que a gente viva não nos permite nos mostrar quem verdadeiramente somos, quem realmente somos. Mas o Senhor nos conhece e Ele nos dá essa oportunidade, quando nos chama para a sua graça, de colocarmos para fora, de sermos expostos nessa beleza, nessa graça, nessa maravilha que Ele, sabendo que há em cada um de nós, traz para que o seu reino e a sua justiça seja engrandecido, assim como é o seu nome. Então nós vemos aqui, que o centurião, ele reconhece a sua condição de pecador. Eu não sou digno de que entre em minha casa. Ele reconhece a sua condição de pecador. Ele reconhece que ele necessita, que ele carece, do perdão, do poder, mas que ele não é digno. E quantas pessoas estão afastadas, estão longe do Senhor, porque não se reconhecem dignos e se achando indignos do Senhor, recusam, muitas vezes, a palavra do Senhor, recusam o amor do Senhor, porque não se reconhecem dignos. Acham que os seus pecados, acham que a sua natureza, a sua condição, os impede realmente de receber o perdão e o amor de Deus. Não conhecendo ainda, essa extensão do amor de Deus, o quanto o Senhor se entrega por cada um de nós, muitos estão perecendo. E por isso nosso chamado, é ide e pregar o Evangelho, este Evangelho, o Evangelho do amor, do perdão, o Evangelho em que já houve a maior renúncia, a renúncia da vida, a renúncia, da glória. O Senhor Jesus, Ele renunciou à glória para que pudéssemos ter vida, para Ele nos ensinar o que é o amor, o que é o perdão, o que é a renúncia. E Ele veio até nós. Então o centurião, ele nos ensina isso de uma forma tão clara, porque ele se humilha diante do Senhor, e diz: eu não sou digno de que entres em minha casa.
Porque a maioria de nós, né, temos muita dificuldade de reconhecer, até mesmo diante de Deus, quanto mais, né, na frente de pessoas, diante de homens, a nossa pequenez e nos colocar no lugar de pequenos, nos humilhar e saber que cada um na sua posição tem a sua dignidade, tem o seu valor, tem o seu mérito e a sua autoridade. Eu não quero desmerecer ninguém, pelo amor de Deus, né? Nenhuma das autoridades superiores. Mas eu quero lembrar, sim, nessa noite, que aqueles que estão, né, abaixo de nós são tão dignos de receber esta honra e ser tratados com dignidade quanto os que estão em maiores posições, em posições superiores. E este, né, centurião, ele continua, né, de forma muito humilde, mostrando para nós, né, o que é estar debaixo dessa autoridade. Porque quando ele mostra da sua autoridade sobre os seus soldados, né, normalmente o centurião, ele era responsável, ele era o comandante sobre 100 soldados. Então ele nos mostra, né, que ele estava sobre a autoridade de soldados, como ele estava debaixo de autoridades superiores a ele. E uma pessoa, agora vem a chave, ela só tem autoridade quando ela, reconhecendo a autoridade nos outros, ela se coloca na posição de sujeição a essa autoridade. Não importa se é maior ou se é menor. Não importa. A palavra de Deus diz para nós: honra as autoridades. Honra pai e mãe. Honra os teus mestres. Honra o teu esposo, a tua esposa. Honra os teus filhos. Para de ficar aí perturbando eles por pouca coisa. A palavra de Deus é muito clara para nós. Nós é que muitas vezes não nos atentamos para ela. A palavra de Deus fala para nós: considere superior a si mesmo a todos. E nós jamais vamos entrar numa batalha. Nós nunca vamos entrar numa briga, nós nunca vamos medir forças com ninguém se reconhecemos o outro como superior a nós mesmos. Não importa a posição social dele. Se nós o respeitamos, se nós o reconhecemos como autoridade, vamos falar de pessoas normais, tá? Nós não estamos falando, né, das pessoas que estão jogadas, né, que abriram mão da sua autoridade, preferiram se entregar nas drogas, nos vícios e por aí afora. Nós estamos falando das pessoas que estão realmente revestidas da sua autoridade. E fique claro isso. E o centurião, então, ele honra Jesus de todas as formas, porque ele olha para Jesus, ele não só fala, eu respeito quem você é, como eu acredito, eu creio
que você é o Filho de Deus. E eu creio na sua palavra. Basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Você não precisa estar aqui. Basta que você dê uma ordem. É uma palavra sua e basta. Ele reconhece a deidade de Jesus. Sabe que nele está a vida. E ele enche Jesus de honra com essa atitude dele. E nós precisamos nos lembrar de honrar aqueles que estão ao nosso lado. Não importa, seja ele maior ou seja ele menor. Todos são dignos dessa honra. É interessante que nós temos visto, que eu sempre falo, né? Deus tem nos colocado em lugar de honra quando nos chama para a sua graça. Muitas vezes nós não entendemos isso. Nós temos sido colocados como honrados de Deus quando Ele vem e habita em nós. Ou não. Somos honrados por Deus 24 horas por dia, durante todo o tempo em que nos sujeitamos a Ele, em que obedecemos a Sua palavra, em que acreditamos que a Sua palavra é real e verdadeira. Quando nos colocamos à disposição de servi-lo, em obedecê-lo, somos honrados. Mas dificilmente nós honramos a Deus da mesma forma. Entregamos para Deus sempre aquilo que sobra. Entregamos para Deus sempre aquilo que, não vai fazer muita diferença na minha vida isso não. Eu entrego para Deus o pior tempo para a oração. Eu entrego para Deus o pior tempo para a leitura. Eu pego a Bíblia, eu leio 2 versículos, estou dormindo. Não aguento de cansaço. Eu entrego para Deus o tempinho que me sobra para fazer a obra do Senhor. Eu entrego para Deus o que me resta, do meu salário. Aliás, quantos, não dá para sobrar. Isso aqui não vai fazer falta para Deus, vai fazer falta para mim. Quantos deixam de honrar a palavra de Deus, porque ao receberem a cura, pega a sua muleta de volta e sai mancando. Quantos deixam de honrar a Deus pelos benefícios que Ele nos faz, até mesmo de reconhecer o que significa ter uma cama para dormir, quentinha, limpinha, um prato de alimento sobre a mesa. Mas estão sempre reclamando a Deus, me falta isso, me falta aquilo, falta. Eu preciso. Quando chegamos muitas vezes diante de Deus e ouvimos, Deus quer abençoar. A primeira coisa que a gente pensa é no dinheiro. A primeira coisa que a gente pensa é naquilo que a gente está precisando. A gente nunca pensa que a bênção de Deus sobre a nossa vida é o conhecimento, é a sabedoria, é a autoridade, é o servi-lo.
é o conhecê-lo, é tê-lo revelado diante dos nossos olhos. E como nós precisamos, como nós carecemos dessas bênçãos de Deus. Porque se eu quero ter autoridade na palavra de Deus, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso acreditar em Deus, acreditar que Ele sim é o meu Senhor, que Ele é aquele que me tirou daquele buraco de lama, daquela cova. Se eu não acreditar nisso, se eu não reverenciar a Deus com a minha vida, com a minha posição diante dele, até mesmo na casa dele. Aliás, primeiramente na casa dele, né? Às vezes eu ouço falar por aí, né? A igreja é a extensão da minha casa, é a minha segunda casa. Vírgula, tá bom? Vírgula. A igreja tem que ser a minha primeira casa. A igreja tem que ser o lugar onde eu saiba realmente me portar e comportar e reverenciar a Deus com a minha vida. E se eu sei reverenciar a Deus aqui dentro, eu vou saber lá fora. Eu vou saber lá na minha casa. E eu vou saber em qualquer lugar em que eu esteja. Mas se eu não reverencio a Deus dentro da casa dele, aonde que eu vou dar testemunha de Deus? Aonde? As pessoas hoje estão meio, confusas, achando que realmente é reverenciar a Deus, dar show e espetáculo. E de todo tipo, viu? Não é só com música, não é só com manifestação, é de todo tipo. Consegue fazer, aliás, não consegue fazer, né? Faz, obrigado, a obra do Senhor, se esquecendo, né, do privilégio que é para nós servirmos a Deus. Até uns dias atrás, vamos lá, né? Porque os dias passam muito rápido, né? Passa muito rápido. Servia ao demônio, servia a Satanás, só fazia obras que não são dignas de ser contadas. O Senhor tem nos colocado em lugares de honra. E nós precisamos entender, centurião, ele foi sim exaltado por Jesus. Vamos lembrar o que Jesus falou aqui, olha. Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Opa! Pai, nem a mãe dele. Aliás, até a mãe dele entrou nesse. Todos os discípulos entraram nessa. Todos foram incluídos. Todos foram incluídos. Nem mesmo em Israel. Jesus veio para Israel. E Israel não creu. Eu agradeço a Deus, tem hora por isso. Não que eu não ore por eles, né, para que reconheçam Jesus como seu Salvador, mas agradeço porque só assim nós podemos ter oportunidade de sermos enxertados nessa videira maravilhosa, nessa videira verdadeira, e recebermos dessa porção, né, do Espírito do Senhor. E eu agradeço ao Senhor porque Ele viu no ímpio a condição da fé. E por isso Ele veio.
E por isso ele se entregou pelo mundo todo, não somente pelos seus. E isso é maravilhoso. Nós precisamos honrar a Deus pelo que Ele já fez. Ele pode fazer muito mais? Pode. Ele pode fazer aquilo que nós desejamos? Pode. Mas Ele já fez o principal. Ele nos amou primeiro. E amar a Cristo, amar a Deus, amar o Espírito Santo é um privilégio, não é uma retribuição, não é uma troca, não. É um privilégio podermos ter a revelação de quem Ele é. É interessante se a gente lembrar, né, que Jesus, quando vai em Nazaré, vamos lembrar? Ele diz que lá não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade dos seus. Né? O profeta não tem honra na sua própria casa, ele diz. Por causa da incredulidade, porque não honraram o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Não pôde acontecer milagres. Você quer receber milagres na sua vida? Quer receber autoridade na sua vida? Quer receber do Espírito de Deus, da palavra de Deus, da sabedoria de Deus? Honra a Deus. Honra ao Senhor Jesus. Honra o lugar de honra que Ele te colocou. Honra tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele faz. Creia na sua palavra. Esse centurião, ele creu na palavra. Manda uma palavra e o meu servo será curado. Não teve choradeira. Não teve desespero. Não teve nada que pudesse impedir. Somente a fé trouxe para todo esse quadro, né? A manifestação do Senhor. E assim pode ser a nossa vida também. Assim pode ser na nossa família, assim pode ser na nossa igreja, assim pode ser em todo lugar onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Que o Senhor nos abençoe, né, com o entendimento do que significa estarmos sujeitos à autoridade, a sermos, sim, né, integrantes deste corpo de Cristo como trabalhadores. Vamos pensar, né, no nosso corpo. Tem um monte de membros e cada um tem a sua função, um dependendo do outro, mas nenhum é desonrado. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que os mais estranhos, mais engraçados, são os que merecem mais honra. Então, até no nosso corpo, Ele deixou a honra. Nós precisamos aprender a honrar a Deus, como Ele realmente merece ser honrado. E aí a nossa vida nós vamos ver diferença. Diferença na operação do Espírito Santo em nós, na operação de milagres em nós, e na nossa casa, e na nossa vida, e na nossa igreja. Amém? Glória a Deus. Essa era a palavra do Senhor para hoje. Que possamos verdadeiramente sair daqui reverenciando e honrando, né, ao nosso Deus, a esse Deus que Ele é Deus do universo. Ele não é Deus só daqui ou dali, só de Israel.
Não, Ele é Deus do universo. Ele controla o universo. E Ele é honrado pelo universo. Nós é que precisamos honrar a Deus de forma que faça diferença em nossas vidas. E que as nossas vidas façam diferença na vida de outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Senhor, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pela manifestação gloriosa do Teu Espírito. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. É o Senhor quem tem nos sustentado pela fé, nos sustentado pelo amor e nos sustentado pela esperança de estarmos contigo, Pai, eternamente. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nos leva agora, então, para casa, em paz e em segurança. Nos leva, Senhor, para uma noite de descanso, Pai abençoado. Restaura, Deus, a nossa condição física, Senhor. Ó Deus, nós oramos. Oramos, Senhor, em especial também pelos idosos, pelas crianças que sofrem mais, ó Deus, com este calor. Ó Deus, nós oramos, Senhor Jesus, agradecidos, porque cremos que é o Senhor, Deus, quem tem nos guardado de todo o mal. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja perpetuamente em nosso meio. Nós dizemos amém. Glória a Deus.